Olá, meus caros alunos, Thiago Lins aqui, professor de língua portuguesa, hoje para falar um pouquinho de literatura brasileira, nossa maravilhosa literatura nacional. Gente, o objetivo da aula é entender as diferenças entre escolas literárias, vou trazer duas, conhecer uma importante obra do naturalismo, chamada O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e também nós vamos aí evidenciar alguns paralelos entre a obra e os dias de hoje, tá? Ah, mas professor, mas esse livro foi escrito em 1890, é ultrapassado, não tem ideias para os dias de hoje. Gente, tem muitas ideias para os dias de hoje. Um clássico, ele nunca termina de dizer o que tem para dizer. Essa obra é um clássico e muitas das ideias desse livro, ainda que polêmicas, podem, não só podem, mas devem ser debatidas nos dias de hoje, tá? Então vem comigo, olha só. Cortiço se enquadra no naturalismo, essa é a escola literária. Para entender o naturalismo, eu vou falar um pouquinho do romantismo e do realismo, tá? O romantismo já vimos na aula passada, é aquela coisa ideal, aquele amor puro, aquela personagem do bem e aquela personagem do mal, sem margem para o cinza, para a realidade. Então tudo é muito idealizado, muito sonhado. Romantismo, ideia. Realismo, real. Então, enquanto que no romantismo tudo é idealizado, no realismo é a vida como ela é o real. São personagens à mercê de suas próprias maldades. Então são personagens do bem que podem fazer coisas ruins. Então temos muito no realismo personagens que traem, que cometem corrupção. Então é a vida como ela é. Romantismo, idealização, realismo, pé no chão. Esse é o pulo do gato para entender aí a diferença entre essas duas escolas literárias. Desses dois tipos de história, qual que vocês mais gostam? Tá vendo? Vai de cada um, vai de cada um. Gente, naturalismo. Naturalismo, o buraco é mais embaixo. É uma realidade tão mais profunda que beira a ciência, é um excesso de razão. Então, no naturalismo, é muito comum os autores quase que serem cientistas e colocarem ali os personagens à mercê de um ambiente hostil para ver como eles se comportam. É quase que cobaias. Tem muito disso no Cortiço de Aloysio de Azevedo. Esse cientificismo, determinismo, como se os personagens fossem fadados a serem o que são por conta de onde viveram. É como se não houvesse livre-arbítrio. Essa é a ideia que eu quero aqui debater com vocês, tá? Zoomorfização. Zoomorfização é aquela artimanha do autor de transformar a personagem em um animal, ou ao menos aspectos de animais. No nosso grupo do Telegram, eu encaminhei para vocês um poema do Manuel Bandeira. Quem leu? Olha que bom! Gente, nesse poema, Manuel Bandeira utiliza dessa artimanha aqui e causa um impacto. Quem leu o poema sabe. Quando vimos que aquele bicho que revirava o bicho era um homem, isso traz um grande impacto. Ainda mais na nossa sociedade onde isso ainda acontece. Pessoas reviram nos lixos. Então é impactante quando o autor utiliza dessa artimanha para nos causar esse impacto, animalizando os personagens. Olha esse trecho do Cortiço. Uma coisa viva, imaginação, parecia brotar espontânea mesmo, daquele labinho, a multiplicar-se, larvas no esterco. Gente, ele não está falando de bichos, ele está falando de gente. Olha o impacto que isso é. No Cortiço, o Cortiço é isso, é um emaranhado de histórias de personagens que vivem no Cortiço e são influenciados pelo meio. Gente, temos personagens interessantíssimos na obra. Eu não vou dar spoilers para vocês, mas tem a Pombinha, por exemplo, uma personagem doce, sonhadora, virgem, que ao longo da trama vai se corrompendo pelo meio. Jerônimo, outro personagem que também é corrompido pela Rita Baiana. E por quê? Vocês têm que ler o livro para saber. Mas saibam que a ideia central desse livro é justamente essa. Será que estamos fadados a ser o que somos por conta de onde viemos? Gente, o homem é um produto do meio ambiente?
seu ambiente, aliás. O que vocês acham? Se vocês tivessem sido criados em outro lugar, com outras pessoas, vocês seriam o que são? Essa é uma ideia interessante que é muito abordada no Cortiço, ainda que de forma bem radical pelo autor Aloysio de Azevedo, tá? Gente, olha só, na próxima aula nós vamos fazer um debate sobre isso. Eu vou trazer para vocês um estudo de caso, e não vai ter fileiras de cadeiras, não, professor falando, não. Vamos fazer uma roda, um grande debate aqui, tá? O estudo de caso que vamos debater é o seguinte: duas crianças, um menino branco da classe média e um menino negro da favela, ambos com o sonho de serem médicos. A pergunta é: quem tem mais chances de conseguir? Quem terá mais dificuldades de conseguir? Tá? Vamos debater esse assunto. Eu quero vocês críticos, eu quero vocês debatendo, tá bom? Ah, professor, não concordo com o que ele falou. Ah, não é bem assim. Vamos fazer um debate caloroso aqui de ideias, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.